Olá, audiência! Mais uma vez estamos juntos. Com toda certeza será uma entrevista maravilhosa no programa de hoje, você não pode perder. Eu sou o Léo Fernandes, radialista, jornalista, e estamos gravando aqui nos estúdios da Canon mais um episódio do nosso podcast Podcast Mercado Mercado e e Feiras. Feiras. Ao meu lado, sempre sorridente, Obrigada. Ana Cláudia Sacomani, radialista e jornalista. Ana Cláudia. Sei que você preparou para hoje uma entrevista Está maravilhosa, mas maravilhosa. antes eu só quero dar um alô para as assessorias que estão nos procurando, não é? Sim. Vamos atender a todos, sim, de uma certa forma, vamos analisar direitinho, mas não percam a paciência com a gente, né? Não, não. Tem gente que liga, É que mas e são muitas quando? E pessoas. quando? Em breve. E a gente está feliz porque esse é um caminho que está nos conduzindo aí Sim. a grandes aberturas, né? Há Empresas, um ano enfim, já que a gente um está aqui no ano, um ano. podcast, né? Parceria com a Verdade, Canon. verdade. Estamos muito felizes, E o né, Léo? Brasil inteiro com a gente, né? O Brasil inteiro com a Mas gente. quem é que está aqui hoje conosco? Olha, hoje, Léo, Rodrigo Moreno Bueno. Ele é gerente de produto da FIEE. É Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia e Automação. Obrigada, Eu que por ter aceitado o agradeço. nosso convite, Rodrigo. Eu que agradeço pelo convite, Ana, A agradeço. gente É um agradece, prazer estar lógico. aqui com vocês. Aliás, um abraço pessoal da RX, né? Da RX, sou da equipe. Um abraço a vocês pelo Assessoria de carinho. imprensa A também da assessoria de RX. imprensa maravilhosa, nos Maravilhosa, tratou de nos uma atendeu. maneira fantástica, né? Com certeza. E toda vez que tiver, as portas do podcast Mercado e Feiras estarão abertas. Mas Rodrigo Moreno Bueno, deve ser mais conhecido como Bueno. Sim, eu sou mais conhecido como Rodrigo Bueno. Rodrigo Rodrigo Bueno. Na Bueno. verdade, tem muitos Rodrigos Bueno no mundo, inclusive alguns jornalistas. E, aliás, você é um Você é um deles? Eu sou um jornalista também. Uma vez eu tive que convencer um porteiro de um prédio meu que eu não era o Rodrigo Bueno, jornalista de esportes. Porque tem... Ah, você é o Rodrigo Bueno? Você é jornalista? Você tem certeza que não é mesmo? Mas enfim. Mas Rodrigo Bueno é como eu sou mais comumente conhecido. Na abertura do nosso programa, a gente deixa você muito à vontade para se apresentar aí para a nossa audiência, por favor. Bom, prazer, gente. Eu sou o Rodrigo, eu sou o gerente da FIE, essa feira que completa 60 anos esse ano. É uma honra, um desafio bem interessante. É um prazer muito grande fazer parte dessa feira e representar um setor tão pujante da nossa indústria. Eu sou jornalista de formação, Sim, trabalhei muito pouco como jornalista, sendo bem honesto. Rapidamente eu me movimentei já para a área de produto, trabalhei muitos anos com produtos digitais, trabalhei muito para mercados difíceis, mercados bem desafiadores, como o mercado jurídico, o mercado financeiro, e aceitei esse convite da RX no início desse ano para capitanear aí a FIE, sim. que vai acontecer agora de 9 a 12 de setembro. Daqui a pouquinho, daqui a um mês e Está chegando pouquinho, já. está Tá chegando. chegando já. É por isso que eu tô com esse rosto cansado. É, mas não é fácil Não é movimentar uma fácil. feira onde você tem um mínimo de 600 marcas para 1.000, que é o que vocês, né? Não Uhum. deve ser uma coisa fácil, né? Não é fácil, Sim, mas é extremamente prazeroso. prazeroso. E um desafio, né? 60 anos, então. E o primeiro congresso também, né, Bueno? Esse Exatamente. evento, o diferencial dessa edição É isso. é o É, primeiro congresso, né? a FIE, acho que o maior desafio que a FIE tem é justamente acompanhar o desenvolvimento da indústria. Então, Uhum. se a gente for imaginar o que aconteceu quando aconteceu a primeira FIE há 60 anos, e a gente falava da indústria eletroeletrônica no Brasil, a gente estava falando de uma indústria que era elétrica, ela era essencialmente uma indústria estatal, a eletrônica ela era completamente protegida por leis de importação, né, que proibiam a Uhum. importação. A gente tinha que desenvolver tudo aqui, inclusive a importação de componentes era uma coisa muito complicada e muito cara. Então ela era uma feira que ela tinha uma representação X. Uhum. E ao longo desses 60 anos, e especialmente nos últimos 30 anos, as modificações que a gente foi enxergando na indústria, elas foram brutais. Toda a parte de automação, Sim, né, que antes era uma coisa que a gente só enxergava automação quando a gente via aquelas imagens de linhas de produção de automóvel, né? A gente via um braço sim, robótico, a aquela gente coisa via. toda. E hoje a automação ela é praticamente ubíqua em qualquer indústria que a gente vai falar Uhum. ou em qualquer setor econômico que a gente vai falar. A gente jamais seria capaz de imaginar há 30 anos que a automação ela estaria no agro, por exemplo. E hoje em dia é difícil você Sim, imaginar o agro sim, sem a sim, sim, automação, sim. né? E quando a gente vai falar dos desafios e das mudanças que houve no setor elétrico no Brasil, então, nossa, desde deixar de ser um setor estatal, um setor e se tornar um setor concessionado, quando a gente vai falar de geração, transmissão e distribuição,
todas as alternativas que a gente não imaginava que eram economicamente viáveis, de você produzir, gerar energia de outras formas que não somente aquelas tradicionais, armazenar essa energia, que era uma coisa que. Lembra quando a gente brincava quando a Dilma falou que ela ia estocar o vento, né? Eu Pois é, mas lembro. era na mesma época que a gente imaginava impossível estocar energia elétrica em Energia. grandes quantidades. E hoje em dia você tem BESS, que são os sistemas de baterias gigantescos Sim. que Sim. permitem esse armazenamento, essa estocagem, né? E o que dizer do setor eletrônico, então? O setor eletrônico ele sofreu uma revolução completa no Brasil, desde a abertura das importações ao que está acontecendo hoje, a produção de eletrônicos no Brasil e também a importação de componentes aqui. Então, a feira ela sempre teve esse cuidado de acompanhar esse envolvimento e esse desenvolvimento da indústria. E quando a gente olha para hoje, e principalmente pelo fato de que o nosso setor ele é muito bem servido de eventos, né? A gente Bastante. tem Bastante. feiras grandes, eventos Menores. menores, simpósios, espaços de discussão. A gente teve que olhar de volta para a FIE e falar assim, bom, como é que a gente consegue continuar servindo esse setor? E aonde está isso? E daí que veio a ideia Do do Congresso. Congresso. Exatamente. Agora, o público-alvo que nós vamos atingir com, com essa entrevista com o senhor, eu vejo aqui que nós temos engenheiros elétricos, eletrônicos e mecânicos. Também. Explica um pouquinho para gente. Na realidade, toda engenharia é difícil, Léo, a gente imaginar um setor da indústria, um setor do serviço brasileiro que não seja impactado pela FIE. Sim, Porque nós estamos falando, eu tenho costumado fazer a seguinte brincadeira, que a pessoa que entra na FIE, ela vai passar o dia inteiro lá. Quer dizer, o dia inteiro não, da 1 às 8 que a feira acontece, mas sim, ela vai sim. passar às 7 horas lá conosco. Porque ela entra e ela vai achar uma solução de segurança energética, ela vai achar uma solução de automação de algum processo, ela vai achar um sistema integrador para aquela automação com aquela segurança energética que ela já tinha buscado. Ela vai encontrar também as soluções de componentes eletrônicos ou dos painéis que ela vai precisar para fazer isso tudo controlar. Sim. Então a gente acaba falando com todos os profissionais de engenharia. Assim, acho que quem sabe a gente possa tirar engenharia ambiental do meio, mas engenheiros de uma maneira geral, Sim, que aliás precisa. a gente Uhum. precisa cada vez de mais engenheiros do país, engenheiros de uma maneira geral, eles é o playground deles ir para uma FIE. Então, engenheiros mecânicos, sim, engenheiros elétricos, engenheiros eletrônicos, mecatrônicos, engenheiros de produção, que têm uma responsabilidade de organizar a fabricação e a produção de produtos. Então, todo mundo tem alguma coisa para ver na FIE. E isso eu estou falando só de engenheiros, né? Aí a gente vai falar também de toda a parte de instaladores, falar de toda a parte de especificadores, arquitetos. Então, tem um público muito, muito, muito vasto. Técnicos de manutenção. Técnicos de manutenção, Profissionais de TI. profissionais de TI, Isso acho que é o demais da mais, conta. né? Esse é Demais da o. conta. E também o pessoal todo que fica por trás de compras, que fica por trás de processos decisórios, porque o bom da feira é isso, né? Na feira, a feira é um lugar onde você vai passar uma tarde, você conhece 60, 70 fornecedores diferentes, Uhum. Sim, que de outra feita você ia demorar um ano inteiro para conhecer, fazer relação, entender o que, que eles estão propondo, quais são as soluções que eles têm. Então, acho que a feira cumpre esse papel muito bem. E mais interessante ainda, a gente começa a perceber que esse papel da feira, ele é cada vez mais importante para as gerações mais novas, que foram crescendo, que estão entrando no mercado de trabalho, que agora já não é mais tanto presencial quanto ele já foi, ou quanto era sim. quando nós começamos, e que anseiam por esse contato, anseiam por essa interface física, e a feira acaba atraindo essas pessoas também. Inclusive gestores de energia, essas pessoas. Sim, sim, gestores de toda a cadeia GTDC, né? A FIE, ela tem na sua história, ela teve um ponto de inflexão interessante quando foi, acho que na edição de 2015, a gente começou a trabalhar muito fortemente com o pessoal de geração, transmissão e distribuição. Por quê? De um lado, nós tínhamos os fornecedores de equipamentos para esse setor, né? E do outro, a gente tinha esse pessoal buscando soluções diferentes. Então, essa cadeia de GTDC ela acabou se aproximando muito da FIE
Isso aconteceu a partir de 2013, 2015, isso permanece até hoje. Só que agora a gente enxerga essa cadeia menos necessariamente na área do trade, efetivamente, e mais na área da troca de informação. E isso também é uma das funções do Congresso, né? Então, por exemplo, no Congresso a gente tem um dia, que é o dia 11, que ele é integralmente devotado à segurança energética. E a gente vai estar falando lá justamente, sob o ponto de vista das indústrias e dos negócios brasileiros, quais são as alternativas que eles têm para os desafios e para as oportunidades que nós temos hoje no Brasil, no que se refere à geração e à transmissão de energia. Qualquer um que mora em São Paulo Sim. e é cliente da nossa concessionária, que eu não vou dizer o nome aqui, Mas está bem, ela está Mas também. bem, ela está bem. pode imaginar que se nós temos os desafios que nós temos quando a gente tem problemas climáticos, Uhum. imagina se você é uma indústria Sim, que não pode parar a produção, Sim. né? Então, a gente resolveu trazer essa discussão e sair um pouco daquele lado que é a discussão mais tradicional, que são regulação, qual é a situação da rede, aquela coisa toda. Já tem um monte de gente falando sobre isso. A gente veio trazer o que as pessoas não falam. Como é que as indústrias efetivamente estão fazendo para lidar com isso? de que maneira? De que maneira elas estão fazendo? Então a gente traz esses gestores de energia para ouvirem o que as indústrias estão falando, Uhum. para saberem quais são as alternativas que as indústrias já estão colocando. Porque para todos eles é importante saber disso. Então a gente tem essa oportunidade interessante. Ah, Hoje me per... a gente fala muito de energia solar, Eu ia né? falar agora É, exatamente isso. Não sei se cabe. se cabe o Congresso, a própria feira, esse tipo de assunto? Nós vamos falar em segurança energética, a gente vai falar sobre fontes alternativas de energia. Energia solar é uma delas. Ah, mas como vocês podem imaginar, todas as fontes de energia, elas trazem diferentes desafios. Hoje o Brasil sofre, é uma maneira errada Uhum. de dizer, mas hoje o Brasil vive uma realidade em que a gente tem muita geração de energia Uhum. e a gente não tem capacidade de transmissão para tudo isso que a gente gera. A gente chega num ponto em que, acho que não faz 2 meses, que a gente teve que desligar algumas das usinas solares no Nordeste, porque a gente não tinha capacidade de De transmissão absorção. dessa energia de volta para os polos onde ela é mais utilizada, porque a gente tem uma super As oferta de grandes energia, capitais. né? Então, a gente começa a ter uma série de questionamentos. A gente teve uma discussão que ainda está acontecendo aí sobre tarifas, ou sobre tarifas que estão sendo cobradas dos consumidores finais, justamente para Sim. continuar financiando certos projetos de solar, porque senão eles não são tão economicamente viáveis. Então essa discussão ela sim vai estar presente lá, Sim. mas menos, como eu disse, menos a respeito da gente falar sobre as dificuldades e os desafios, e mais a respeito de falar sobre as oportunidades. Por exemplo, tem-se uma discussão muito interessante no Brasil hoje, que fala com toda a cadeia da indústria eletroeletrônica de automação, que é a chegada de grandes data centers no Brasil. O Brasil se tornou realmente um destino preferencial desses data centers. Então, a gente tem data centers de processamento de dados, a gente tem data centers de armazenagem, a gente tem data centers de tudo quanto você pode Uhum. imaginar. São Paulo, como vocês podem bem imaginar, é um lugar preferencial para isso, porque ele está muito próximo das empresas que utilizam esses data centers. Então, o lag time da transmissão dessa informação ela acaba sendo baixo. Mas um lugar onde está se construindo muito, onde pensa em se construir, é no Nordeste brasileiro. Por quê? Porque você tem uma oferta de energia renovável, solar, muito interessante. Bom, só que data centers consomem muita energia. Mas não é pouco, não. É muita energia. Uhum. Você está falando de quantidade de energia equivalente a uma cidade de 200 mil habitantes, uma cidade de 500 mil habitantes, uma cidade de 1 milhão de habitantes. Certo, tudo isso é muito legal. Como é que você monta essa estrutura toda no Brasil? Como é que você faz isso? Como é que você garante a segurança energética desse data center, cuja Uhum. o nível de serviço ele é praticamente 24/7, 365 dias por ano. Acho que o downtime de um data center ele pode ser 2 horas a cada 30 dias, né? Então,
é justamente essa discussão que a gente está querendo promover no nosso congresso. Agora, claro que a energia solar ela traz uma economia para empresas, mas a energia solar seguraria uma montadora de veículos? Passa essa quantidade que precisa ser consumido? Muito robô por lá, né? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, a questão da economia, né? Depende muito do projeto, né? A gente sempre imagina a energia solar, e aqui nada contra a energia solar, Sim, e eu nem claro, sou um especialista em energia solar para falar claro. sobre isso, mas do que eu ouço dos especialistas. Então, um projeto de usina solar, ele envolve obrigatoriamente um projeto de armazenamento dessa energia. Porque aquilo que tipicamente se imaginava que o produtor da energia solar devolve a energia para a rede, e aí, Uhum. consequentemente, ele recebe um abatimento na sua conta, com a sua transmissora, com a sua Sim, distribuidora, ele já não é uma realidade tão fácil. Como eu acabei de falar, a gente Sim. sofre um desafio hoje, porque a gente tem uma super oferta de energia. E a gente tem hoje mecanismos, como o Mercado Livre de Energia, que permitem que as empresas, inclusive, escolham quais são os melhores preços para atenderem às suas necessidades, utilizando o grid, utilizando a rede. O que a gente sim conhece são projetos de grandes empresas que fazem esse trabalho de, utilizando a energia solar, armazenando essa energia solar, colocam-na para fins específicos. Por exemplo, o açaí. Imagina a superfície que o telhado de um atacadão açaí tem. precisaria, sim. Então, ele pode cobrir aquilo tudo de painel solar e utilizar aquela energia, por exemplo, inclusive como sua fonte primária para manter as suas câmaras frigoríficas Funcionando. 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 Mas isso não significa que ele não está ligado na rede. Isso não significa que ele não tem uma outra alternativa. Ok. Eu acho que a discussão interessante, Léo, é justamente como sistemas que tinham sido projetados inicialmente como backups podem se tornar os sistemas primários de energia elétrica para diferentes setores da indústria. Alternativa. Eu acho que eles deixam de ser somente uma alternativa que antes era, como eu disse, sistema secundário, e eles passam a ser encarados como a possibilidade de serem sim os sistemas primários. Essa é a discussão muito interessante que a gente vai levar com cases muito legais no dia 11. Sim. A gente, inclusive, no dia 11, a gente tem o nosso keynote speaker, vai ser, se não me engano, não sei se é o CEO ou se é o VP de desenvolvimento da Octopus Energy, que é uma das mais premiadas empresas de energia elétrica da Europa, é uma empresa inglesa, que vai trazer para o Brasil o case de como eles estão fazendo energia de geração distribuída nas cidades, não somente para fins industriais. Então, vai ser bem interessante. Que maravilha. As características da FIE, né? Eu vejo aqui que provocar permitir um encontro Uhum. entre os fabricantes e fala um pouquinho sobre essa união aí de coisas. Então, se você entrar lá na fie.com.br, entra lá, faça seu credenciamento, não perca essa oportunidade, o credenciamento é gratuito. Mas se você entrar lá, você vai ver que a primeira mensagem que a gente passa é conectar-se. É muito E é bom. uma palavra que eu sei que em alguns sentidos está até um pouco gasta, mas ela é muito interessante dentro do contexto de indústria elétrica e eletrônica, porque a gente está falando sobre conexão o tempo inteiro. Uhum. A FIE é a feira que conecta as indústrias do Brasil. É a feira que conecta indústria e serviços. Não existe outra. Por quê? Porque a FIE ela não é uma feira somente sobre uma coisa. E ela não é somente sobre um pedaço específico de um setor. Ela é uma feira muito abrangente. Então, Ela essa é a engloba nossa todos os setores, fortaleza. né? Ela tem vários setores. Então, a gente está falando de elétrica, a gente está falando de eletrônica, a gente está falando de automação industrial, a gente está falando de automação predial, a gente está falando de sistemas de segurança, Parcerias comerciais. parcerias comerciais, a gente está falando do setor financeiro, a Uhum. gente está falando de setor alimentício, a gente está falando do agro, todo mundo tem alguma coisa para ver na FIE. Então, a proposta da feira e aquilo que é a nossa fortaleza é justamente ser esse lugar em que as pessoas se encontram e encontram potenciais soluções para aqueles problemas que elas têm, né? Por causa da sua tradição,
a feira ela se consolidou muito fortemente dentro do calendário do setor, como justamente esse lugar em que o setor se encontra, em Uhum. que o setor se encontra com seus clientes e seus futuros clientes. Ah, essa fortaleza a gente está fortalecendo ainda mais com essa mensagem da conexão, e promovendo esses encontros de decisores, decisoras, com os fornecedores, com quem pode realmente trazer uma proposta de solução para problemas que eles tenham. E ela acontece a cada 2 anos, né? A FIA ela FIE acontece acontece a a cada cada dois dois anos. anos. É. Existe uma expectativa dela ser anual? Olha, Porque de a uma grande importância, expectativa, uma feira de grande importância, a né? Claro que sim. No expectativa mercado como um todo. ela sempre existe. Mas transformar uma feira bienal numa feira anual é uma tarefa que envolve muitos aspectos, inclusive entender a própria movimentação da indústria, Uhum. né? Porque quem faz a feira, a RX, ela promove o encontro entre visitantes de um lado e Sim. expositores do outro. Sim. Os nossos expositores, eles eles precisam ter o tempo para prepararem as suas novidades, para trazerem as suas coisas. E os nossos visitantes também, hoje em dia, eles sofrem uma verdadeira inundação de eventos e coisas que assistir. Então, o desafio aqui é manter-se relevante, manter-se crescendo. Eu acho que essa é uma parte muito, muito importante de dizer. A FIE, que tinha tido uma trajetória de um pouco de encolhimento nos anos de 2015, 17 e 19, ela voltou a crescer. Então, a gente agora está com mais de 10 mil metros quadrados de área expositiva, a gente tem uma expectativa de público de mais de 30 mil pessoas, é, a gente foi ocupando mais um pavilhão ali E no São Paulo Expo. no São Paulo Expo, isso. E, e tem uma outra parte muito interessante também para falar. A FIE ela acontece ao mesmo tempo que a FEBRAVA, que é a feira Brava. da indústria de climatização, refrigeração e tratamento de águas, acontece. As duas são da RX, né? A FEBRAVA acontece nos pavilhões 1, 2 e 3, e a FIE acontece no pavilhão 4, 5 e 6. E esses pavilhões são interligados. Então, quem está Uhum. na FEBRAVA vai visitar a FIE, quem está na FIE vai visitar a FEBRAVA. São dois setores que trabalham muito próximos, né? Então, a gente tem, essencialmente, a gente tem uma enorme feira que está acontecendo, com dois assuntos distintos, mas com quase nenhuma dificuldade de transição ali. Só vai ter que passar e ser bipado para entrar de uma Sim, feira para sim, sim. outra. E ela é uma feira internacional. Vocês estão esperando aí pelo menos uns 80 países que vão visitar essas feiras? A gente tem, em termos de visitantes, tentando aqui me lembrar o dado mais recente, eu tenho visitantes hoje confirmados de mais de 30 países. Mas sim, a expectativa é de que a gente tenha mais representantes de diferentes países. E nós temos muitos expositores internacionais também. Então, nós temos expositores chineses, taiwaneses, japoneses, coreanos, alemães, americanos, que têm parceiros brasileiros ou que estão buscando parceiros brasileiros. Então, a feira também serve esse propósito, né? Esse Esse tipo de encontro. network, né? Exatamente, a gente pode ter, e isso acontece muito, né? A gente pode ter um fornecedor, por exemplo, taiwanês de componentes, que está buscando uma empresa no Brasil para fazer a comercialização dos seus produtos. Sim. Sim. E ele encontra essa empresa dentro da FIE. É muito comum isso acontecer. Então a gente tem essa internacionalização dos dois lados, tanto do ponto de vista de visitantes quanto do ponto de vista dos expositores também. A FIE, ela se preocupa, pelo que eu estou entendendo, são vários segmentos, né? É comercial, enfim, financeiro, acho que todo um apoio. Para a pequena e a média empresa, existe esse trabalho de orientação? Às vezes o cara tem lá precisa aumentar a sua produção, precisa crescer e não consegue, Uhum, não acha um caminho. uhum. A FIE tem esse profissional que vai dar essa orientação, que vai, tipo de um Sebrae, com muito respeito, Nós temos uma parceria muito forte com o Senai, né? Senai. E o Senai vai trazer uma das suas escolas móveis Olha que Olha que beleza. para beleza. dentro da feira, que é a Escola Móvel de Conectividade. E a gente vai ter, além da escola móvel, a gente tem toda uma programação que o Senai faz conosco, Beleza voltada isso. justamente aos desafios que indústrias de diferentes portes enfrentam.
A melhor maneira de te responder, Léo, é a seguinte: o nosso expositor, ele recebe bem empresa de qualquer tamanho. Eu acho que essa é uma outra diferença. Sim. Eu acho que existem muitas feiras em que a indústria menor, a empresa menor, ela se sente até um pouco intimidada. Ela chega lá e ela vê As as estruturas. estruturas muito Estrutura, grandes. meu Ah, você não Deus, tem. empresa. A FIE, ela é um lugar que recebe bem todo mundo. Uhum. Então a gente tem solução lá e a gente tem fornecedores, expositores lá que vão trabalhar com todo o tamanho de empresas. Então a gente vai falar desde uma empresa que está precisando de um grupo gerador para ter uma segurança energética até uma enorme empresa que precisa de um sistema de automação elétrico Sim, inteiro. Uhum. A gente vai falar desde um pequeno negócio que precisa trocar o seu sistema de automação de uma linha de produção de plástico, por exemplo, Uhum. até uma enorme empresa que precisa buscar uma solução energética de segurança alternativa. Então, a gente tem de tudo lá dentro. Certo. A gente atende todo mundo, a gente gosta de todo mundo, estudantes, profissionais liberais, sim. consultores, engenheiros, a gente recebe todo mundo bem lá. Com certeza eu acredito que o senhor faça o pós-feira, né? Uhum. E com certeza faz as suas pesquisas, analisa bem. O senhor já teve algum caso de alguma empresa que fez algum investimento de uma maneira errônea e aquilo acabou não dando certo na parte energética ou coisa do tipo, recebendo menos fonte, enfim? Eu não saberia te pontuar um caso específico. O que eu posso te dizer é o seguinte: esses são números dos quais nós somos muito orgulhosos. O índice de satisfação do nosso expositor com a feira, ele é de 86%. A lealdade do nosso expositor com a feira é de 76%. Ou seja, Que delícia, 76% né? dos nossos expositores consideram a FIE como o principal evento do seu calendário. Uhum. E a gente não alcança isso sem gerar esses negócios para esses expositores. Entendo. Sim. Então, eu acho que todo expositor ele tem sempre uma preocupação, que é como ele se destaca, como ele traz alguma coisa para a feira Uhum. que vai chamar a atenção, que vai fazer com que esse visitante pare naquele estande, aperte mão, troque um cartão, converse, conheça. Então, a gente ajuda os nossos expositores, e eu estou aqui à disposição de todos eles, e meu telefone não para. Eu acredito. A gente ajuda os nossos expositores justamente passando para eles os dados que nós conhecemos. Além disso, a FIE, como todas as feiras da RX, ela tem um pacote de soluções digitais para o nosso expositor que podem ajudá-lo desde o momento em que ele faz a inscrição na feira, né, que ele compra o seu espaço, até o último dia da feira e depois da feira ele entender quem é que esteve no stand dele e gerar os seus leads. O que a gente costuma dizer muito é que a feira ela começa 6 meses antes dela acontecer. Sim, O Certeza. um expositor ele trabalho. começa a se preparar 6 meses antes da feira acontecer, às vezes um ano antes dela acontecer. Então, eu estava conversando com uma grande empresa, um grande expositor nosso, que está conosco há muitos anos, há muitas edições. Eu estava conversando com ele na sexta-feira, e a gente estava falando justamente sobre ah, como pequenas ações, como por exemplo, o expositor colocar no seu site que vai participar da FIE, colocar na assinatura do seu e-mail que ele vai participar da FIE, ter espaço conosco no nosso site para promover sua empresa, pequenas ações assim, elas fazem uma diferença brutal, Sim. enorme, que no final das contas é tudo a respeito de como ele está se comunicando com o potencial público dele. E as próprias redes sociais, né? Que tem essa Também, abertura, as redes sociais Sim, fazendo sim, quando chamamentos, a gente então. promove a FIE nas nossas redes sociais, a gente tem uma série também de serviços que a gente faz com os nossos expositores para a gente poder promover as marcas e poder promover esse expositor. porque no Destaques e Tendências os senhores falam da solução de eficiência, Uhum, que eu acho que é muito importante, e também a gestão de energia, que eu acho que isso é sim. muito, muito próximo e acho que ajuda e facilita muito.
a Sim, quem procura essa ajuda, né? então, os temas de eficiência energética e gestão de matriz energética, eles são perenes, eles não vão deixar de existir jamais. É a tal história. No dia que um diretor ou uma diretora de operações de uma grande indústria disser assim, não, realmente, eu fiz tudo o que eu precisava fazer, ele está mentindo, porque o tempo inteiro a função de quem está na operação de uma indústria é ficar procurando formas de se tornar mais eficiente. E gestão energética e eficiência energética definitivamente entram nisso. Mas essa é a parte interessante, porque quando a gente fala de eficiência energética, naturalmente a primeira coisa que a gente pode imaginar é melhorar o seu custo-benefício na aquisição Sim, de energia. Uhum. importante isso. Mas eficiência energética também é você melhorar a sua linha de produção para ela gastar menos energia. E você vai fazer isso procurando novas soluções de automação que são mais modernas, que gastam menos energia, que fazem em menos tempo, que consomem menos recursos. Então, de novo, quando a gente fala de gestão e eficiência energética, a gente está falando de todos os setores que estão lá dentro da nossa Sim. feira. Montadoras procuram, fazem essas feiras, Montadoras vêm nos visitar, sim. mas tem stand e Isso que eu ia participam, falar, Não, stand não. montadoras não têm estandes conosco. porque eles são uns dos grandes consumidores, né? Sim, mas eles vêm buscar justamente as Uma soluções tecnologia para as suas indústrias. para acalmar esse custo também, né? Para dar uma Exato. E aí, baixada. nesse sentido, Léo, não só montadoras, a gente tem montadoras, a gente tem Sim, eu digo, grandes empresas do setor sim, alimentício, alimentícios. grandes empresas de construção que estão conosco. Outro dia eu moro ali na Vila Madalena, e a gente tem Bairro nobre, né? Ele é eu, simples, eu ele é moro muito eu moro na parte não nobre da Vila Madalena. fora dos bares. É, e a gente tem tido uma explosão de construção de edifícios muito altos na Vila Madalena. Verdade. E como ela está no alto de uma colina, o cara bota lá um edifício de mais de 40 andares para ter vista Sim, é o ponto infinita. maior É de o venda, ponto. né? Aquela. Pois é, mas vamos analisar um edifício de 40 andares. Um edifício de 40 andares, ele é obrigado a ter uma alternativa energética que não seja estar ligado na rede de transmissão. Porque se ele não tiver, a pessoa que mora no 40º andar, no caso de uma queda de energia, ela não chega em casa, ela não sai de Não, casa. não tem sai. como. O portão da garagem não abre. Mas se você descer 40 andares ou Pois é. subir, Eu moro no 8º andar e já é maluco Então, quando acontece já não isso, imagine sobe. quatro. Aí, 40 andares. aonde essa indústria da construção busca por essas soluções Sim, mais eficientes? É na FIE. Mas vamos continuar com o mesmo prédio, que não seja somente sim. o caso de que deu um temporal de verão e a gente ficou sem energia. Vamos imaginar que você tem que ter um sistema de gestão de água dentro do edifício. Um Opa, edifício Com de 40 certeza. andares é um enorme consumidor de imagina. água. Então, se você não tem um sistema de gestão automatizado dessa água, também você está perdido. Onde você vai achar essa automação? Você vai achar essa automação na FIE. Vamos continuar. Você precisa de um sistema de automação predial que controle as portarias, que controle os elevadores, que Isso. controle a iluminação inteira daquilo. Aonde você vai achar esse sistema de automação? Na FIE. Então, você veja como algo que inicialmente você falaria assim, puxa vida, um edifício, o que é que tem a ver com a FIE? Tudo. Tudo, tudo. Então, se eu dei esse exemplo com um edifício, Imagina. Até o ar-condicionado, né? Muitos falam. e aí quando você vai falar de ar-condicionado, Ar-condicionado Outro problema. é outro problema. gestão de carga, porque, de novo, a gente está construindo um edifício de 40 andares, mas a gente não alterou o grid, né? A transmissão das ruas da Vila Madalena continua sendo o mesmo. Então, você tem um aumento de carga, você está um aumento de consumo. Como é que você faz essa gestão dessa carga no edifício para que você não tenha um problema? Isso sem falar de um outro assunto, que é o assunto que, inclusive, nós vamos abordar no dia 10 no Congresso da FIE, que é a eletromobilidade. Que a gente vai falar sobre eletromobilidade muito além da meta ESG, e realmente a eletromobilidade como uma realidade que hoje, se nós É de temos suma 500 importância. mil Muito. veículos elétricos, a perspectiva Sim. é de que nos próximos 10 anos a gente chegue em 11 milhões de veículos elétricos no Brasil. Só me permite um Questão da parênteses. adaptação. Sobre os carros elétricos, saiu agora uma norma que Sim, os bombeiros já agora sim, querem isso a e tal. Ligabom, Isso. ninguém está gostando da Ligabom. Como é que o senhor vê isso? Um homem tão experimentado no setor, o que diz para nós aí? Na realidade, eu acho que essa norma
ela ainda está em discussão. O setor ele está muito ativo nessa discussão. Sem dúvida, existem argumentos muito fortes que justificam a rigidez da norma. Sim, nós precisamos ter cuidado, especialmente em edificações, a respeito de qualidade desses conectores, a distância mínima que você precisa ter entre um conector e outro para que você não tenha um problema de que uma sobrecarga num conector possa eventualmente causar um problema maior, como um incêndio. Nós temos que ter uma preocupação muito grande com a maneira como a energia entra nesses edifícios, e aí por edifícios eu não estou falando só os residenciais, estou falando comerciais também, como shopping centers, supermercados e por aí vai. Existe toda uma preocupação muito bem fundamentada. Por outro lado, você tem os edifícios dizendo, bom, mas se para eu poder abastecer um carro elétrico aqui, eu vou essencialmente ter que construir um edifício novo, como é que a gente faz? Sim, não tem. Como sempre, a solução vai estar no equilíbrio dessas coisas, e tem gente muito experimentada e muito bem qualificada fazendo essa discussão. Nós vamos falar Vai estar. sobre essa NBR no dia 9, quando a gente fala sobre indústria Vai entrar em detalhes. eletroeletrônica. A gente tem um dos nossos painéis falando não só sobre essa nota, mas sobre outras 3 notas que estão com o potencial de realmente modificar o panorama da indústria elétrica e eletrônica. E não só da indústria, mas de todo mundo que orbita em volta desse universo. Então, a gente vai falar sobre segurança de trabalho, a gente vai falar sobre novas normas contra descargas. Então, a gente tem uma discussão trazendo especialistas para falarem sobre o impacto que isso vai ter nas indústrias. Então, a ideia aqui não é mais ficar discutindo o cabimento ou não cabimento de uma determinada norma. Ela é uma norma. Então, ela já foi discutida. Aqui é falar assim: bom, você, que é uma gestora de trabalho numa indústria, que tem eletricistas, que tem instaladores elétricos, o que você precisa saber? Como é que você tem que se posicionar? Como é que isso vai te impactar? E no dia 10 a gente vai falar somente sobre eletromobilidade, mostrando os casos em que a eletromobilidade ela está saindo somente daquele compromisso ESG e entrando realmente como uma alternativa economicamente mais interessante para empresas e indústrias do que necessariamente os veículos a combustão. Eu acredito que a FIE também ela é aberta para estudantes do setor, Sem né? dúvida. Que eu acho que ali ele vai ter uma grande grandes informações e Uhum, aprendizados, inclusive, deve uhum. ajudá-lo. Sim, Então, não é só para empresas pequenas, média ou grande, é também para você que é estudante, sem que está dúvida. fazendo engenharia Elétrica, elétrica, Mecânica. eletrônica, eletrônica. mecatrônica. Eu Sim. segunda-feira vou estar na Politécnica da USP, Olha que justamente beleza. falando sobre isso. Sim, todos os estudantes são muito bem-vindos. E mais do que isso, né? Eu acho que são necessários. Isso. Porque num país que a gente já sofre com uma escassez de engenheiros, eu li um Difícil, dado na difícil. semana passada que me deixou absolutamente horrorizado. Saíram os dados do ProUni, que é o programa de bolsas que o governo federal dá aos estudantes que estão indo para a universidade. E a gente teve mais pessoas se inscrevendo e recebendo bolsas para serem advogados e educadores físicos do que para serem engenheiros. Isso. Você veja o seguinte: a gente vai ser uma nação de pessoas muito bem preparadas fisicamente, brigando umas com as outras com advogados, mas que não vão ter soluções energéticas porque a gente não tem engenheiro. Então, Verdade. você que é estudante de engenharia, vem para a FIE, porque lá você vai ver aquilo que você está estudando sendo colocado na prática. Então, muito bem-vindos, sim. A única restrição que a FIE tem é que ela é para maiores de 18 anos. Sim. Somente isso. De resto, todos são extremamente bem-vindos. Eu assisti a um programa de televisão domingo e o cara estava concorrendo a ganhar uma grana boa. Hum, E foi pego numa pergunta que não deu. Mas ele disse que a vida dele mudou, não porque ele fez faculdades, pós-internacional, aquela coisa toda. Ele fez uma escola
técnica. Uhum, Então ele falou que muda a vida das pessoas, aquele que tiver a oportunidade de fazer uma escola técnica. sem dúvida. E o senhor enxerga dessa forma, que eu acho que Não é à ele se toa que a forma gente na tem. faculdade, às vezes nem Não consegue, cons- mas como ele é um técnico, uma mão de obra pronta, o senhor vê isso? Então, não é à toa que a gente faz a parceria com o Senai. É por isso mesmo. E especialmente no estado de São Paulo, nós temos uma oferta muito interessante de ensino técnico, né? Via Senai, via as FATECs. Fatex. E, Fatec. e esses alunos, eles são alunos que são extremamente bem preparados. Nós tivemos, na edição passada, a visita de 4 escolas diferentes, 4 unidades diferentes do Senai na feira. Estamos organizando a visita do Senai, dessas mesmas escolas e outras ainda para virem à feira, para justamente conhecerem a aplicação prática daquilo que esses alunos estão estudando. São alunos absolutamente interessados, Léo, absolutamente curiosos, gente que está saindo muito bem preparada. E gente que é o futuro também da FIA, porque é esse pessoal que vai estar lá especificando, comprando, tomando a decisão sobre todos os nossos fornecedores, todos os nossos expositores. Então, são todos muito bem-vindos, sim. Maravilha, pode falar. Agora, muito se fala atualmente em inteligência artificial. Uhum. Como o senhor vê essa questão e como a FIE vai abordar esse tipo de assunto? Nós vamos falar sobre inteligência artificial no nosso congresso, sendo utilizada e com cases reais de como ela está sendo utilizada, especialmente nas questões de automação, sejam elas automações elétricas, sejam elas automação de produção. Eu, particularmente, acho que boa parte da discussão da inteligência artificial ela já nem cabe mais. Ela já existe, ela Já está aí, existe ela é uma essa, não é uma realidade, promessa que já existe, né? ela já está acontecendo. Mas eu acho que ela traz algumas oportunidades muito interessantes, porque, de novo, vamos voltar para aquele caso do data center, né? Uhum, Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de computadores que necessitam de enorme capacidade de processamento. E computadores que exigem uma enorme capacidade de processamento, eles exigem uma enorme capacidade de energia. E os lugares onde eles ficam precisam de refrigeração, que também demanda muita energia. Então você veja como a mera existência desse tipo de computador, de enorme capacidade de uhum. processamento, ele impacta a cadeia inteira, o setor inteiro. Eu me lembro, como dizia antigamente aquele personagem da escola do professor Raimundo, né? Quando Raimundo. eu era criança pequena lá em Barbacena, Oh, Me descobriu aqui? Me pois descobriu. é, lembra dele, Me cara? descobriu aqui? Exato. Então, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, É, ah, saudoso é programa. saudoso. Desculpa. empresas de tecnologia, elas tinham cada um o seu próprio data center, né? Então, inclusive, era um dos ativos da empresa, era a quantidade de computadores que elas tinham, e os sistemas de segurança que elas tinham para isso, os backups, etc. e tal. Hoje em dia, é praticamente impossível você imaginar que uma grande empresa do setor bancário, do setor de pagamentos, por exemplo, trabalhe com somente um data center próprio. Ela tem um data center, mas ela está trabalhando com outro. Uhum. Bom, se vocês se lembrarem, por exemplo, quando apareceu o Bitcoin, que Bitcoin. exigia enorme quantidade de processamentos de dado também, onde ficavam como é que chamava? As fazendas de computadores do Bitcoin? Eles ficavam em países que fazia muito frio. Ficavam na Islândia, ficavam na Eslovênia, porque a energia era barata e fazia muito frio, então consumia menos energia para resfriar aqueles computadores todos. Não sei se vocês já entraram no data center, é um inferno no data center. Se o ar-condicionado não está ligado, aquele Você negócio morre. é um inferno. É. E aquele computador ele para de funcionar se ele chega numa determinada temperatura. Então, veja você como. Você imagina que para cada pergunta que o meu filho está fazendo no chat GPT nesse momento, ao invés de estar estudando, mas que ele está fazendo no chat GPT, ele está mandando um processamento para o chat GPT, um computador em algum lugar está fazendo esse processamento, está acionando uma base de dados, está montando uma resposta, está devolvendo. Imagina a quantidade de calor que isso gera. Imagina. Então, a indústria eletroeletrônica
ela tem uma oportunidade interessantíssima com o advento da inteligência Até artificial. mesmo o celular, às vezes, né? A Com gente certeza. Exato, para essas soluções. Todos esses lugares precisam de energia. Todos esses lugares precisam de automação. Então, FIE é para eles também. Agora, vocês falam aqui, né, de estimular debate sobre o futuro da empresa 4.0, Hum, não é? uhum. E fala para gente um pouquinho o que é uma empresa 4.0, como é que é isso? Então, a indústria 4.0, né? A indústria 4.0, ela é a nomenclatura que se dá para essa última onda de revolução industrial que a gente teve, né? Uhum. Quando a gente pega a primeira onda de revolução industrial na Inglaterra, no século XIX, e ao longo dos últimos 200 anos, né, a gente chegou agora na indústria 4.0. No meio caminho a gente passou pelo sistema de produção que foi popularizado pelo Henry Ford, a gente teve depois os sistemas de produção em massa, e por aí vai, até a gente chegar onde a gente está agora. 4.0 é uma categoria? 4.0 é uma nomenclatura que é você falar sobre a indústria inteligente, sobre a indústria conectada. Tá. Então, imagina o seguinte, vamos voltar um pouco no tempo. Quando você estava em 1955 e a gente começou a trazer as linhas de produção de automóveis para o Brasil, você imagina o que que era a linha de montagem da GM, né? A linha de montagem da GM, ela era essencialmente uma esteira de montagem, como foi popularizada pelo Henry Ford no início do Sim. século XX. E então as peças estavam lá, cada um fazia o seu pedaço, fazia a sua montagem, e tinha uma pessoa que fazia a gestão das peças que chegava lá, tinha uma outra pessoa que fazia a gestão do sistema de energia que estava alimentando aquilo tudo. Quando eu digo uma pessoa, quem sabe um departamento inteiro que fizesse isso. Você não tinha nada robotizado, você não tinha nada automatizado, ou quase nada automatizado. E aí você passa fast forward para agora. Agora você tem uma linha de montagem que ela é completamente automatizada. Sim, ela tem intervenção humana, bastante ainda até, mas ela está essencialmente sendo feita por braços robóticos ou com auxílio de braços robóticos. Mas o sistema de gestão da peça, ele já não é mais feito por uma pessoa. Ele é feito por um computador, por um sistema Tudo. automatizado. Que no momento que eu estou pegando a peça aqui, ele já está contando uma peça a menos no estoque, ele já aciona a compra daquela peça para que ela volte para lá, para que você não fique sem aquele estoque, que já faz essa gestão completamente automatizada. Então, a indústria 4.0, ela é justamente essa conexão, essa conectividade entre diferentes setores dentro da indústria, que permitem que ela seja cada vez mais automatizada, cada vez mais eficiente. Maravilha. Maravilha. É Bastante isso, né? conteúdo. Muito Muito conteúdo. Nossa, eu conteúdo. falei um monte. Deixa eu aproveitar para você que nos acompanha, que dá um like para gente, que ajuda a gente, Nosso né? YouTube, né? Faça Nosso, favor, nosso anuncie canal aí aí no onde YouTube, eles Mercado e devem, como Feiras. eles assistem a gente, de que maneira. Pelo YouTube, Mercado e Feiras, e também pelo nosso portal www.mercadofeiras.com.br. Todo esse conteúdo vai estar disponível lá. Mas pode ligar também, né? Pode ligar nosso WhatsApp 11 94749 1278 ou através do e-mail imprensa@mercadofeiras.com.br. E tem também o Por favor. nosso Instagram, Mercado e Feiras. Pronto, tá dado o recado. Agora, quem está acompanhando, quem acompanha sempre é o Henrique Bezerra, O Henrique da Bezerra, da Infinity, Infinity que Solutions. vende É internet também, que internet ali à é provedor de vontade, né? internet. Aliás, deve ser uma das preocupações do nosso querido Rodrigo Moreno Bueno, que é o Rodrigo Bueno, Hum. A essa questão da internet. experiência, né? Você deve estar preocupado, se preocupa com a internet dentro da sua feira. A, Ah, a quantidade que precisa do... nossos Gerador, né? expositores, eles podem contratar internet específica para os seus estandes, com velocidades e tamanhos de banda específicos que eles queiram, mas o pavilhão inteiro ele é 5G. Ah, então não E existe. nós vamos levar, inclusive, uma torre do Senai, que é uma coisa muito interessante, que é a Imagina. torre de 5G em 5 minutos. Olha, É uma carreta, efetivamente, que vai acoplada no caminhão de conectividade Entendi. e que sobe a torre e começa a distribuir um sinal 5G em olha. 5 minutos. Na questão acessibilidade,
100% acessível. E as pessoas com deficiência, eles têm... Absolutamente acessível. O São Paulo Expo é é, tranquilamente o centro de exposição mais moderno que nós temos na América Latina. a gente acompanhou aquilo, já fiz Desde quando feira de Desde- animais desde ali, quando Desde que quando eram É, imigrantes era aqui. imigrantes, tinha exatamente. feira de animais, alguma coisa do Animais, tipo, né? E aí foi reformado pelos franceses e Eles- Isso, deixaram ele vem. aquilo. exatamente. Você precisa de um carrinho para Ah, sim. andar ali. Você não vai Sem em dúvida. todos os Olha, setores. na minha última visita técnica lá, eu andei 8 quilômetros. Imagino. Mas normalmente na feira, por dia de feira, Ah, é a muito. gente anda acima de 20 Eu não quilômetros. acredito. Você É, chegar num lugar e esquecer um detalhe, pô, pelo amor de Deus, né? Eu não vou é por isso que a voltar. gente anda com a mochila para todo lado, mas eu não vou esquecer nada. Mas a gente sente isso, né? Mas é 100% Mas é acessível, lindo, é muito bonito. 100% acessível. Os nossos corredores eles são planejados também para essa Sim, sim. acessibilidade. Toda a nossa sinalização está lá e toda a equipe da RX, né? A equipe de operações da RX, ela é extraordinária e está absolutamente preparada para receber todos os nossos visitantes. E quem for, se programa para ficar o dia todo, porque uma feira dessa É não uma se feira vê dessa. em... Ela começa à tarde, mas você tem Mas já que o vai credenciamento já Isso. vai até o começa, final, né? porque a fila é enorme, né? A fila A feira, para a fila. credenciamento, Então, para evitar a fila, a melhor coisa a se fazer é fazer o credenciamento credenciamento online. agora. Isso. Então, o credenciamento está aberto em fiee.com, FIEE, F-I-E-E, para falar que nem paulista. No Rio é FIEE. FIE, É né? muito interessante, mas é fiee.com.br. Você entra lá e você vai achar o nosso credenciamento. Como eu disse, é um credenciamento gratuito. Você já sai com a sua credencial pronta, você já pode imprimir a sua credencial e você pula uma fila de fazer o credenciamento lá Sim. na hora. Os participantes do congresso, os nossos congressistas, que também, se você quiser participar do congresso, você vai achar as informações lá no nosso site. Os participantes do congresso têm uma fila própria, Ela tem acesso à feira. têm acesso à feira, Ai, que mas eles têm um beleza. acesso, um fast track ali para acessar a feira, eles não passam pela fila do credenciamento. Então, entra lá, faz o seu credenciamento já, que aí você evita esse problema. E realmente, eu acho que a melhor experiência da feira, a melhor maneira de experimentar a feira é chegar cedo, aproveitar o dia inteiro e aproveitar tudo que a gente está promovendo lá. Então, como eu disse, a gente tem o congresso, Sim. a gente tem a Escola Móvel do Senai, a gente vai ter a bancada de testes de elétrica que a gente está fazendo em parceria com alguns dos principais canais de elétrica, em que a gente vai estar mostrando diferentes sistemas acontecendo ali ao vivo. Então, quem gosta de eletricidade, instalação, vai ter essa oportunidade lá. A gente tem um lounge com os principais influenciadores do setor de eletricidade e automação que vão estar recebendo os seus seguidores lá. E a gente tem, eu não tinha falado disso até agora, isso já causou um burburinho. Eu falei disso no outro podcast, meu telefone bombou. A gente vai ter o kart elétrico, a gente tem um circuito de kart dentro do pavilhão. Dentro do pavilhão? Olha Dentro que do pavilhão, Pra... com o kart elétrico para todos os visitantes poderem ter essa experiência de aceleração de 0 a 100 em menos de 3 segundos. É um circuitinho que tem duas retas, algumas curvas ali para a gente botar o pessoal para Bom, mas disputar. aí a fila a não vai fila. ser Olha, brinquedo, né? eu sou Você da tem que ir. época. É, Eu sou da época do Autorama. Lembra do é, Autorama? então, a gente até pensou em botar um Autorama, mas eu falei assim, mas já que tem o kart elétrico, vamos botar um grande. E aí a gente pôs o kart elétrico. A gente espera que vai ter fila, sim, a gente está tendo uma resposta muito, muito vibrante a respeito desse kart elétrico. Os nossos patrocinadores do kart elétrico, eles têm lá umas corridas só para eles, Sim. mas de resto o kart está aberto para todo mundo. A gente vai ter 12 karts elétricos lá. Nossa. Não, é Nossa. fantástico. É um kart que não faz barulho, um kart que não solta fumaça. Você não precisa usar roupa Sim, sim. anticombustão, você não precisa usar balaclava para Não, não vai ter nenhuma personalidade, alguém para ali? Isso eu não posso contar ainda É, também. Vamos deixar um pouco de bom, mas, então, mistério no ar né? aí. mas se eu conheço um pouquinho, com Não certeza sei aqui, com certeza. estará De 9 a 12 de setembro, 9 a São Paulo 9 de Expo. setembro, Olha, eu não exatamente. perderia por nada, viu? A feira, ela
É uma somatória de tudo, né? tudo. Inclusive, quando vocês falam em fomentar parcerias comerciais. Olha que Exatamente. maravilha, você que precisa desenvolver esse setor. Por isso está lá o Senai, né? O Senai. Por isso que está lá o Senai, mas não Senai só o para Senai, né? eles também vão. A missão da RX é ser uma empresa que promove negócios para empresas. Olha que Essa é a beleza. nossa missão. Isso é somente o que nós fazemos. Isso é o que a gente acorda pensando em fazer, isso a gente vai dormir pensando em fazer, e às vezes, durante a feira, a gente nem dorme. Com certeza. Então, tudo que nós estamos lá fazendo é promovendo encontros e promovendo parcerias. Então, se você tem uma necessidade, se você tem uma procura, se você está buscando um parceiro, é na FIA que você vai encontrar. Nós falamos dos visitantes, credenciamento, mas há espaço ainda para expositor? Não, né? Isso não vai ter. Na verdade, eu estou com uma lista de espera, Espera. Ana, e assim, graças a Deus, a gente tem um setor extremamente pujante. Vale a gente lembrar alguns números rapidamente sobre esse Não, setor fica à vontade. eletroeletrônico. Você está falando de um setor que movimenta 250 bilhões de reais Muito dinheiro. por ano, Meu Deus. que emprega praticamente 300 mil pessoas Mais de 20 diretamente. por mês, mais de 20 bi por mês. A gente está falando de um setor que faz um investimento da ordem de 5 bilhões em pesquisa todo ano. Isso é Então, é um brinquedo, não. setor extremamente pujante. E, graças a Deus, esse setor está em crescimento, como a indústria brasileira, graças a Deus, voltou a crescer. E, por conta disso, a gente sai da feira com muita gente já buscando espaço de exposição. E a gente foi abrindo novos espaços e, gente, é loucura. Eu abro um espaço, aparece alguém. Aparece alguém. E quando o pessoal vê a planta, fala assim, mas não dá para botar ali? Não, Não. aqui não dá, Você não aqui é tá rota de entendendo. fuga. Você não tá Eu entendendo. não posso pôr gente aqui. Não, mas eu só preciso. Não. Então, assim, graças a Deus, a gente tem hoje 420 expositores, representando mais de 600 marcas, mais de Nossa, que beleza. 1.500 produtos diferentes, como eu disse, de diferentes setores, elétrica, eletrônica, Sim. automação industrial, automação predial, soluções de segurança energética. Então, tem muita coisa lá. É, vocês estão esperando um faturamento de 2 bilhões nesta feira. Não, não é o faturamento. Na realidade, são o número de negócios gerados na feira. Gerado. Gerados na feira. Então, nós fazemos um acompanhamento junto com os nossos expositores, de quanto da expectativa deles de geração de negócio a partir dos encontros que foram feitos na feira. 2 bilhões de negócios. 2 bilhões, isso foi o número da edição passada. Eu acho que para essa edição a gente passa dos 2 bilhões. Que maravilha, com tudo isso, uma feira abrangente, Abrangente, e nós complexa. estaremos lá, viu, Bueno? Vai ser um Nós, prazer receber vocês nós lá. vamos com a nossa equipe nossa fazer equipe. Venham visitar, venham conhecer a FIE, aparecerem lá, quem sabe para dar uma quebrada na fila do kart, botar uma lá. Olha, o Bueno. Então o senhor é o 18º. Isso é verdade. Mas existe. Eu andei lendo, não sei se ainda. Tem que ter o documento da febre amarela. Vocês estão fazendo algum tipo de pesquisa de Vacinação, vacinação, credenciamento. essas coisas para o credenciamento? Não, para Não, o não. credenciamento Não? não precisa de nada. Nada. O credenciamento não precisa de nada. É só nem. Isso foi uma realidade em 2023, quando a gente estava fazendo a primeira feira Pandemia. pós-pandemia. Ah, então. Então foi necessário em 2023 que as Esse pessoas ano não. apresentassem os seus certificados de vacinação. Hoje em dia, a gente não precisa mais fazer essa Tá. exigência. E vamos combinar, né? Acho que já está todo mundo vacinado, Todos tirando vacinados. algumas pessoas que realmente foram muito contra. Eu gostaria que o senhor olhasse para a nossa audiência agora, Claro. dá um recado para eles, diga a feira e o Vamos lá. horário, capricha aí. Vai Vamos lá. Pessoal, 9, 10, 11 e 12 de setembro, daqui a mais ou menos um mês, quer dizer, 45 dias aí, a gente vai ter a Feira Industrial Feira da Indústria Eletroeletrônica de Automação. Venham nos visitar, procurem o nosso site fie.com.br. Tem mais de 420 expositores, mais de 600 marcas sendo representadas, nacionais e internacionais, esperando a sua visita para achar soluções de elétrica, eletrônica, automação industrial, automação predial, automação de elétrica. Vem nos conhecer, vamos lá, vamos tomar um cafezinho juntos e bater um pouco de papo.
E aí você fala que eu sou locutor, né? Ele- É isso? É isso? Bueno, você é maravilhoso. Não, Rodrigo eu Bueno, que né? agradeço. Gostaríamos de falar com você muito mais. Acho que teríamos assunto aí até amanhã. Vai ser um prazer de conversar Alguma com coisa que vocês. você deixou de falar, que quer, alguma coisa que passou por nós aqui? Não, acho que cobrimos bastante coisa. Falamos bastante coisa. Falamos bastante coisa. Então, Ana Cláudia, infelizmente paramos por hoje, Paramos né? por hoje. Mas a gente volta Em em breve. breve com mais entrevistas, informações que agregam você, pequeno, médio, grande empreendedor, seja lá o teu comércio, enfim. E ó, o nosso próximo entrevistado é da área de artesanato. Olha que maravilha. Aconteceu aí uma grande feira Isso. aqui em São Paulo também, desse setor, que vocês vão gostar bastante. E é agora, né? É agora, por aí, já tá vem, né? próximo aí, já. Poucos dias. Rodrigo Moreno Bueno. Bueno, leva o nosso abraço, o nosso Obrigado. carinho, desejo de muita saúde para você fazer um trabalho tão bonito quanto esse, uma feira que engloba tudo, né? Que abraça. Porque a gente vai na feira, a gente vai, meu Deus, eu preciso encontrar o caminho, né? E Expectativa. acaba encontrando numa visita. Faça a sua visita, dê tua atenção para isso, que vai ser importante aí para o teu negócio. Não é isso, Ana Cláudia? Isso mesmo. Vamos embora? Vamos embora. Obrigado aí a você, São Paulo. Tem abraços assim a mil, né? A mil. Rio de Janeiro, olha, Maranhão. Maceió mandou pra gente. Você vai muito longe, viu? Tô vendo você em muito lugar. Um abraço a todos vocês, muita saúde. Nós contamos hoje com o trabalho de vídeo, de toda a cobertura do nosso querido Francisco. Bueno foi o nosso entrevistado, eu, Léo Fernandes, e você. Ana Cláudia Sacomani. Agradecidos demais por todo o carinho e até o próximo episódio, se Deus assim o permitir. Um abraço, um beijo e até. Abraço, beijo.